Estamos vindo de Leão, que tem essa coisa absolutamente exibicionista. O rei da selva. Tudo ali é grande. E a gente sabe que existe uma relação complexa entre vizinhos. Se você mora em apartamento, você sabe bem. Virgem, como vizinho de Leão, é justamente a energia contrária do seu vizinho. Leão é grande. Virgem é o signo do pequeno. O Sol é a mega estrela e Mercúrio, o regente de Virgem, e Quirón são muito menores. Quirón, inclusive, é um asteroide, não é nenhum planeta. Virgem é o signo que rege o ser humano. Dentro da astrologia, ele é o que caracteriza o ser humano. O signo de Virgem, portanto, é responsável por nos lembrar do nosso tamanho, da nossa pequenez. E se confundir com essa pequenez também pode ser prejudicial. Todo mundo diz que Virgem é um signo muito detalhista, mas tudo aquilo que é excessivo e não está em equilíbrio é prejudicial. Vem aí o dark side de Virgem, o lado sombrio de Virgem. Virgem pode ficar muito protocolado porque ele se preocupa demais com coisas muito pequenas. Às vezes, ele chega num nível tão crica que ele se preocupa com coisas que não têm a menor importância. É detalhista ao extremo, minimalista ao extremo. E muitas vezes quando a gente olha só pro detalhe, a gente não consegue ver a grande figura. À medida que a gente fica muito crica, a gente vai perdendo a nossa capacidade de adaptação, que é uma das características do signo de Virgem por ser regido por Mercúrio. Mercúrio é um planeta que faz amálgama, ou seja, ele cola em você e ele se adapta àquilo que precisa ser adaptado. Se a gente fica muito crica, muito incisivo num único ponto, numa única coisa, num único ponto de vista, a gente perde a nossa capacidade de adaptação. E esse é um risco que o virginiano corre. Se você ficar só seguindo o método, facilmente você pode cair numa mesquinharia. Sim, a vida precisa de método, precisa de análise, precisa de discernimento, mas existem coisas que escapam à regra e a vida certamente é muito maior do que um método. Nesse tipo de comportamento, o virginiano começa a se apequenar demais. A gente tem que saber o nosso tamanho, mas não reduzi-lo mais do que ele já é reduzido. Uma das coisas que isso pode gerar, por exemplo, é o virginiano começar a procurar atividades para ele que são muito menores do que as atividades que ele pode de fato realizar. É como se fosse uma falsa modéstia. Ele se coloca muito menor do que ele realmente é. E a consequência que isso gera é sempre ficar preso na sombra de alguém. Essa coisa de ficar na sombra de alguém acontece porque a pessoa é tão perfeccionista, tão crica com ela mesma e fica com essa síndrome da falsa modéstia que ela tem medo até de se expor e assumir frente das coisas que ela faz. Então, com a mania de ser perfeito e de não querer ser grande demais, ele acaba por não se colocar, por não fazer, por não se expor, por não assumir as posições que talvez lhe coubessem e ele pode acabar ficando na sombra de alguém. Virgem é o signo da discriminação e por essa razão ele é atento a todos os detalhes. Isso é maravilhoso. Ele analisa, ele separa, ele discrimina, ele literalmente separa o joio do trigo. Por esse excesso de detalhe, ele pode se transformar numa pessoa crica. Esses defeitos, vistos em si ou no outro, podem fazer com que ele queira que os outros sejam igual a ele, que os outros tenham a mesma capacidade, a mesma habilidade que ele tem, que as pessoas enxerguem com a mesma perícia de detalhes que ele enxerga. No entanto, o signo da perfeição esquece que a perfeição não existe como dita hoje em dia. Algo perfeito é algo feito por inteiro. Per de todo e feito, de fazer. Perfeito não é um grau de excelência completo. É simplesmente feito por inteiro. Para os nativos do signo de Virgem, um dos lados mais sombrios é achar que nada está bom nunca e que tudo tem que estar perfeito sempre. As coisas não estão boas o suficientes e sempre podem melhorar? Sim, mas virginiano tem limite. Essa obsessão de ficar buscando algo errado ou defeito ou como pode ser melhorado é quase uma paranoia e isso pode acabar afastando as pessoas de você. Pensa se isso acontece numa relação. É muito difícil lidar com esse tipo de coisa. Se você quase nunca é capaz de fazer um elogio e, por outro lado, tá sempre disposto a fazer críticas. Críticas são construtivas, mas a gente tem que lembrar da frase virginiana que nos dá a tônica positivada do signo de Virgem, que é nada em excesso. E isso vale para as críticas e para os defeitos também. Uma das negatividades de Virgem é a falsa modéstia. Geralmente, o virginiano nessa chave se autodeprecia. Perceba que isso é a mesma moeda do arrogante, só que do outro lado. É como se fosse o outro extremo da pessoa que é arrogante. Por exemplo, uma pessoa que abdica de várias coisas na vida
vida, tá sem dinheiro, sem trabalho, sem um relacionamento, tá lá só seguindo a religião dela, por exemplo. E você, numa conversa com ela, vê nitidamente que ela tá sentindo falta dessas coisas. É perceptível o quanto ela tá infeliz. Só que quando você conversa com ela te passa a sensação de que, pra ela estar fazendo tudo isso, ela vai pro paraíso e você não. Ou seja, a sensação que essa pessoa quer te passar é que ela é melhor do que você, apesar de estar com problemas nítidos. Então a falsa modéstia acontece quando a miséria interior é compensada com uma arrogância. É um indicador certeiro de baixa autoestima, por exemplo. Modéstia é você saber qual é o seu lugar, qual é a situação que você passa no momento e ocupar o lugar que você ocupa atualmente. Nem mais, nem menos. Nada em excesso. Por isso mesmo, a modéstia é localizadora. Ela te coloca no seu lugar. Se você gosta de astrologia e se você é interessado em saber a chave positiva, mas também a negativa, esse vídeo aqui fala do lado sombrio dos signos. Dentro da playlist chamada Cósmica, você encontra as duas chaves, a negativa e a positiva. Então, se você gostou, solta o dedinho, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as nossas novas notificações e fica ligado que os próximos signos vêm aí. Beijos!